A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos iniciar o terceiro trimestre. Foi uma benção o segundo trimestre, a qual nós tratamos um assunto de família, um aprendizado que foi muito bom para todos nós, que vai ficar gravado em nossa mente e nosso coração, para nós estar sempre lembrando, né? E eu acho interessante também a vocês que estudaram o segundo trimestre, se possível, de vez em quando, volta lá, dá uma olhadinha em algumas aulas que foi muito interessante para você, começa a refletir sobre ela, que é muito bom para todos nós. Eu gosto muito de fazer isso. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos, tá? Você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, dá um like, compartilha com as pessoas, quando você puder, não paga nada para compartilhar, que vai ser benção para todos nós, tá? Esse trabalho é um trabalho simples, tá? Que eu tenho feito, falando uma língua bem popular, mas que todo mundo entende, que facilita o entendimento para bastante pessoas. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos iniciar nossa aula no terceiro trimestre de 2023, a qual nós vamos falar a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste tempo, neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero convidar você para nós começar uma oração, iniciar, para Deus abençoar e abrir o nosso entendimento, que essa aula seja bênção para mim, seja bênção para você e para outras pessoas que você vai estar compartilhando também. Senhor Deus e Pai, neste momento levamos nossa voz diante de Ti, ó Pai. Senhor, nós estamos iniciando esse terceiro trimestre, a qual nós vamos falar, Senhor, tratar do assunto sobre o espírito da Babilônia. O espírito que está dominando o mundo, mas que a igreja precisa prevalecer, que a igreja precisa se fortalecer, se unir na comunhão contigo, ó Pai. Que assim abençoe todos os pastores, Senhor, abençoe todos os professores, subintendentes da escola bíblica dominical, todos os alunos. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a todos nós. Que nós podemos ter uma ótima aula no decorrer desses 3 meses. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vamos falar do perigo do domínio da Babilônia. Primeira lição, nós vamos falar a igreja diante do espírito da Babilônia. O textuário da nossa lição está em Apocalipse 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós vamos ver que Apocalipse, sabemos bem que Apocalipse é um livro escatológico, né, um livro de revelação, mas nós não vamos entrar ao próprio escritor, o pastor escritor dessa revista, nos deu um caminho para nós não entrar tanto na escatologia, mas sim entrar não na área literal, não na Babilônia literal, mas sim na Babilônia espiritual, na grande guerra espiritual que nós já estamos convivendo. Estamos vivendo já esse momento de uma grande batalha espiritual, onde as pessoas estão tendo inversão de valores, tá? Muitas pessoas sendo confundidas e sendo atraídas por esse espírito maligno que tem dominado o mundo, não só o nosso país, mas tem sido global. Então nós precisamos ficar atentos, porque o espírito maligno, o território para o anticristo está sendo preparado cada dia. Então desperta a igreja, porque Jesus está voltando para buscar os salvos. O Senhor Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja está próximo, muito próximo ao arrebatamento da igreja. E nós precisamos ser a igreja que vamos se encontrar com Cristo nas nuvens, no céu. A verdade prática também na nossa lição: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio de compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer que a palavra de Deus tem que ser inegociável, porque o espírito da Babilônia, o espírito do anticristo, o espírito do falso profeta, já está no mundo, cada dia preparando o terreno aí de uma forma que as pessoas, às vezes, muitos não estão percebendo. O que era errado antes, hoje está certo. Algumas pessoas querendo modificar a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. A palavra de Deus, ela tem que permanecer a palavra de Deus, né? Não pode ser mudada. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo está lutando com a estratégia até de ter modificação na palavra de Deus. O Senhor Jesus não muda, Ele é o mesmo. Nós precisamos conhecer essa verdade, mas nós precisamos permanecer. João capítulo 8, versículo 31 e 32.
a permanecer na minha palavra. O João 31 fala que aquele que permanecer na minha palavra. Então, para nós alcançar a salvação em Cristo Jesus, precisamos permanecer na palavra. Fica comigo até o final. Um aprendizado muito importante aqui. Vão tirar bastante dúvida. Eu quero dizer para vocês que têm nos acompanhado, essa aula aqui que nós fazemos é um resumo da Escola Bíblica Dominical. A intenção aqui é para ajudar alguns irmãos que às vezes têm alguma dificuldade. Inclusive, nós temos o esboço da aula também, tá? Nós temos um esboço, você pode adquirir esse esboço dessa aula para você também. Na descrição desse vídeo tem um link ali que já te leva direto para a plataforma onde você consegue encontrar nosso slide, né? Nosso esboço em slide para você estar usando esse material muito importante. Adquira esse material para você, leva para a sua igreja, que vai te ajudar você bastante nas suas aulas, tá? A introdução da nossa lição aqui, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, parte A, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por essa natureza, a escatologia do livro não é de fácil interpretação. Sabemos, irmãos, que é muito difícil, não é fácil, muita indagação, inclusive você, professor, cuidado levar muito para a área da escatologia e acabar, às vezes, tendo muita indagação, né? Muitos irmãos ali, muita especulação, e você não se perder dentro da aula. Que essa aula não vai levar muito para escatologia. É mais para o lado espiritual, tá? A batalha espiritual que está acontecendo neste momento. Nesta lição, não se pretende identificar a Babilônia, literal. Não pretende essa lição, não pretende mostrar Babilônia literal. Nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos hoje. E aí, se nós fosse entrar pela literal da Babilônia, então assim... o que é a Babilônia? Por que a Babilônia? Então nós vamos aprender que a Babilônia é o centro de idolatria, tudo contra Deus. A intenção do cenário babilônico, o espírito do anticristo, é de tirar Deus de cena. A intenção deles, tirar Deus de cena, tirar da mente das pessoas que Deus existe, que Deus é o Criador. Então o projeto de Satanás, do dragão, tentar persuadir as pessoas em tirar Deus de cena. Já estão fazendo muito isso, né? Nas escolas, entendeu? Nas comunidades, nas mídias, nas grandes mídias, tentando já tirar Deus de cena. A intenção das pessoas é essa. Assim como na época ali de Ezequiel, Jeremias, muitos adolescentes, crianças, jovens, não sabiam quem era Deus. Eles se perderam. Assim também, da mesma forma, é o que está acontecendo na atualidade. Nós, como igreja de Cristo, precisamos nos afirmar e pregar o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Criador. Não podemos deixar ser persuadido pelo espírito da Babilônia, que é tirar, né, da mente das pessoas, tirar do coração das pessoas o conhecimento de Deus. Aí nessa lição, irmão, nós estudaremos sobre o espírito, né, o espírito da Babilônia, que já opera no mundo, e pretende colocar toda a humanidade em rebelião a Deus. A intenção do espírito babilônico é rebeliar o povo contra Deus. A igreja precisa conhecer, irmãos, essa ação maligna e resistir e fortalecer ainda mais, a fim de aguardar o retorno do Senhor na santidade e fidelidade. A Bíblia fala assim que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então essa fidelidade ao Senhor, essa santidade precisa prevalecer. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, Apocalipse 2 e 10, parte B. E antes de nós entrar no primeiro ponto, já vou entrar no nosso primeiro ponto da nossa lição, Babilônia e os seus significados. Eu quero mandar um abraço para todos os pastores, para todos os subintendentes da escola dominical, todos os professores, todos os alunos, toda a igreja a qual tem me assistido,
tem comentado, tem curtido, tem compartilhado com as outras pessoas. Quero mandar um abraço aqui, né, presbítero Arilton Alves, mandando um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe vocês. Mas me fala de onde você está me assistindo, comenta na lição, fala de qual ministério você é, me fala aí de qual cidade ou de qual país que você está, qual estado do Brasil. Me fala de onde você é para me te conhecer melhor e compartilhe bastante esse trabalho a qual Deus tem colocado no nosso coração para nós fazer. Primeiro ponto, a Babilônia e o seu significado. A grande prostituta. A grande prostituta é apresentada como uma grande meretriz, que qual os reis da terra se prostituíram. No texto, irmão, no texto bíblico destaca 3 termos gregos, né? Porné, prostituta, porneu, prostituir. A prostituição na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essa expressão aponta para a idolatria. Isso é, a prostituição espiritual. Quando fala nessa parte de prostituição, não fala em questão da prostituição sexual, mas na prostituição se prostituindo, quebrando-se a aliança. Nós temos um compromisso com Deus. Então, a intenção desse cenário babilônico, dessa grande prostígio, é te fazer você se corromper. Você tem uma aliança com Deus. O diabo vai tentar, Satanás vai tentar colocar em você romper, se corromper com este mundo. E aí no texto bíblico destaca, né, que essa mensagem do Antigo Testamento, a expressão aponta para a idolatria. Isso é prostituição espiritual. E o que acontece? As pessoas idolatrando. A Bíblia fala assim que no final dos tempos, o homem seria amante de si mesmo. Qual as mensagens que geralmente hoje está sendo pregada? A mensagem do ego, a mensagem do emocionalismo. Se a mensagem não conseguir mexer com o emocional do povo, o cara não pregou bem. Então, a importância da palavra, claro que eu sou espiritual, sou pentecostal, gosto de ver o poder de Deus, mas a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem da Bíblia é aquela que a pessoa vai para casa pensando, refletindo, com desejo de não pecar mais, com desejo de não continuar na prática do pecado, ter um arrependimento, passa a ter desejo de continuar indo na igreja. Observamos que nos últimos dias as pessoas estão tendo comichão no ouvido, como o apóstolo Paulo falou, que nos últimos tempos o povo teria comichão nos ouvidos, que não queria mais ouvir, que teria coceiras, não queria mais ouvir a palavra. Aí dá uma observada o que tem acontecido e muitas pessoas não estão atentas para isso dentro da igreja, enquanto às vezes tiver, né, aquele momento de emoção, aquela alegria ali, está todo mundo numa festividade, por exemplo, dá uma observada, e você pode comentar isso aqui também, se acontece na sua região. E eu observo muito isso, que quando está aquela alegria, né, ali impactando ali de alegria, né, os louvores, o instrumento, está todo mundo ali dentro da igreja, lá a igreja você não consegue nem andar. Aí quando termina aquele momento ali, aí que vem a palavra, que é a mensagem, que é o momento de nós alimentar, vai saindo um e outro, vai ficando tudo nos corredores da igreja, e se olha assim, a igreja saiu quase 50% dentro da igreja. As pessoas que estavam lá pulando, adorando e tal, aí na hora da palavra estão o quê? Acho que a palavra é enjoativa, acho que o pregador é chato e que a palavra é, nossa, não suporto ficar ouvindo mensagem, não suporto ficar ouvindo palavra. As pessoas estão perdendo o desejo de orar, de buscar a Deus. Observa o que se está acontecendo essa prática na sua região. Se vai ter um ensaio de um departamento na sua igreja e tem um período de oração, aquele departamento do ensaio só chega após a oração. Ele não chega antes do ensaio para estar de joelho dobrado orando. Se a igreja quer ser uma igreja vencedora, precisa ser uma igreja de oração. Se a igreja quer ser uma igreja que não deixa o espírito babilônico entrar dentro da igreja, é preciso ter uma igreja que tenha a palavra, mas que os irmãos, todos nós, de criança a adulto, obreiros, precisa estar ali ouvindo a palavra de Deus, porque o inimigo vai aproveitar da fragilidade da pessoa. Então tem que não deixar nessa fragilidade, deixar brecha para o inimigo entrar na vida do cristão. Quando fala no primeiro ponto, a grande prostituta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ensina aonde a imoralidade, os falsos sistemas religiosos são comparados com a prostituição sexual, por ser uma prática impura e que desagrada a Deus. A impureza, coisa que não tem agradado a Deus. A Bíblia mesmo fala bem claro que
esse povo me adora com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Então nós precisamos adorar o Senhor não só com os lábios, mas adorar no nosso coração. Não só com o lábio, na empolgação, no emocionalismo, mas nosso coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. Porque todo mundo está vendo as pessoas adorando ali, com gesto, com a boca, mas Deus não observa só isso aí, só gesto e boca não. Deus observa o nosso coração, se realmente está voltado para Cristo. Jeremias capítulo 3, versículo 6, Apocalipse 2, 14. Cuidado com as impurezas desse mundo que está contaminando as pessoas. Por ser a idolatria uma infidelidade ao Senhor, os profetas e o apóstolo compararam com uma fidelidade conjugal e a impureza sexual. Ezequiel 16, 30 e 32. Fizeram-lhe uma comparação à idolatria, à infidelidade, à imoralidade. Fizeram comparação, os profetas e os apóstolos, à infidelidade conjugal. Se você é casado ou tem um namorado e você é infiel com ele, foi feita uma comparação. A pessoa que é infiel não tem fidelidade com Deus. Segundo tópico, a mulher e a besta escarlata. Vejamos o simbolismo de Apocalipse 17, o simbolismo. A mulher representa a grande prostituta, a besta representa o anticristo. Então, olha só, para você conseguir entender isso aqui, a mulher representa a grande prostituta e a besta representa o anticristo. A mulher representa a imoralidade. Quando fala que essa mulher, representando a grande prostituta, representa a imoralidade, a libertinagem, né? Tudo é liberal, tudo eu posso, né? Eu sou livre, né? Jesus veio, morreu na cruz para mim, agora eu sou livre, eu posso ver o que é. Não, nós temos uma alma para dar conta diante do Senhor. O Senhor Jesus não morreu na cruz à toa, não. Nós precisamos ter cuidado para não ser contaminado com o espírito babilônico. Cuidado, porque os desejos da carnalidade puxa sempre, né, para o mundo babilônico. Babilônico quer dizer pecado, tá? O pecado, a imoral, a infidelidade. E às vezes o pior de tudo, né, que as pessoas acham que está tudo normal. O pior de tudo é isso, porque o diabo ele é tão sagaz ali para conseguir confundir a mente das pessoas. A pessoa costuma viver no centro da imoralidade e acha que está tudo normal. Começa já a ser contra o que está escrito na Bíblia. A púrpura e o escarlate representam um reinado de luxúria, tá? Uma riqueza que é impregnar nas pessoas, que a pessoa, o consumismo, né? As pessoas começam a comprar o que não precisa. O espírito de riqueza, o espírito de pessoa ser rica, querer viver o que não tem, isso já é um espírito maligno da Babilônia, tá? Para a pessoa querer ser maior que o outro, querer saber mais que o outro, não tem o espírito de humildade. E a pessoa começa a ter o espírito da arrogância. E isso tem predominado muito na face da terra. O espírito da arrogância, a luxúria, cada vez mais pregnando o mundo. As pessoas querem ter o que o outro tem, quer conquistar a qualquer preço que o outro tem. Tá? Isso é muito perigoso. O ouro e a pedra preciosa e as pérolas representam o materialismo e o poder econômico. O império da Babilônia, ele representa toda essa área aqui, essa área, o materialismo, o poder econômico, dominando sobre o poder econômico. A intenção do espírito babilônico é o domínio. Ele precisa dominar, fazer as pessoas escravo e ter um domínio sobre todo povos. Isso vai acontecer no anticristo. Nós estamos vivendo uma época que é um preparo do terreno para o anticristo. Ainda não estamos vivendo na era de anticristo, porque no domínio do anticristo, a igreja não vai estar mais aqui na terra, tá? Que é onde fala ali 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. A igreja que está esperando Cristo, o arrebatamento de Cristo, ela não vai estar aqui no Império Babilônico, no Império do Anticristo. Mas nós estamos vivendo uma época onde está a Babilônia, preparando o terreno, o espírito do Anticristo, predominando cada dia mais sobre a terra. Não é ficar preocupado ali aonde vai ser, não preocupa. Porque eu quero dizer aqui, irmãos,
quando vai dar um estudo sobre escatologia, o povo, em vez de estar preocupado com a sua alma, preocupado com a volta de Cristo, para ele estar bem, para ser arrebatado, porque vai ser no abrir e fechar de olhos, vai ser no momento que ninguém espera, que não tem data. A volta, o arrebatamento da igreja não tem hora e nem data marcada, que seria muito fácil, se tivesse data e hora marcada, seria muito fácil, né? O arrebatamento vai ser no dia 2 de julho. Aí todo mundo estava esperando, aí prontava até o dia 1º, dia 2 se consertava, né? Não, vai ser pego de surpresa. Então tem muita gente que parece estar mais preocupado com o domínio do anticristo que está bem para o arrebatamento da igreja. Não se preocupa com o domínio do anticristo, não. Se você vai ser salvo em Cristo Jesus, você vai ser salvo e você não vai estar aqui nessa terra para sofrer isso, não. Mas antes ainda vai passar algumas coisas ainda, tribulações, lutas, vai vir ainda algumas coisas ainda, e nós estamos na reta final. Jesus está muito breve para arrebatar a sua igreja. O cálice diz respeito à sede pelas abominações das imundícias da prostituição. Desse segundo ponto, né? A mulher montada sobre a besta. A besta que é a mulher está montada, representa o anticristo, tá? No versículo 1 e 3 do Apocalipse 17. A blasfêmia que o anticristo profere será um repuso ao senhorio de Cristo. Ele vai repudiar, ele vai ser contra tudo o senhor de Cristo. Tá? O anticristo é contra o Cristo Salvador. As 7 cabeças e os 10 chifres simboliza os poderes do mundo e a força política, tá? O poder dominador, o poder dominando o mundo. Você acha lá, você quer entender um pouco melhor? Abre a Bíblia em Daniel capítulo 7, você vai entender, e Apocalipse capítulo 13 em diante, principalmente Apocalipse capítulo 13, estuda ele que você vai conseguir entender, está bem explicado ali, as visões que Daniel teve sobre as 7 cabeças, sobre 7 domínios, né, que o povo, que quando fala nessa profecia, mostrando essa profecia. A união entre as mulheres bestas representa a força do sistema religioso, econômico e político do espírito babilônico. Olha só o que o espírito babilônico representa. As forças políticas, a união, né, entre as forças políticas, no sistema religioso também e no poder econômico. Então, um domínio total entre as nações, aonde quando Daniel, no capítulo 7, fala dos 7 chifres, e aí ele fala assim que 5 já tinha ido, e aí estava no domínio do 6º. Quando fala nos 5 que já tinha acontecido, Daniel capítulo 7, ele fala ali o primeiro que foi o Egito, tá? Que aí já tinha passado o domínio do Egito. Depois veio o segundo da Síria, o terceiro a Babilônia, o quarto o Medo-Persas, o quinto, Grécia, e o 6º que estava, você lendo lá, você vai ver que o 6º ainda estava sob domínio, que era Roma. E o 7º vai ser a base do império do anticristo, aonde nós já estamos vivendo essa base do império do anticristo. Aí ele fala do 8º, tá? Ele fala brotando um 8º. E qual será esse 8º? O 8º vai ser o império. Subentendemos que estamos vivendo na época do 7º, que é a base do império. Está preparando, né? Ainda não sobressaiu qual povo, qual nação, aonde vai sair. Mas aí depois vem o 7º, que é o império do anticristo. E quando tiver nesse 8º império do anticristo, a igreja não estará mais aqui na terra, que já foi arrebatada com Cristo em glória. A união entre a mulher e besta representa a força do sistema. Não esqueça aqui, a força do sistema político, econômico e religioso. Terceiro tópico da nossa lição, mistério e a grande Babilônia. Em Roma, no 1º século, era comum marcarem as prostitutas na testa para que elas fossem identificadas. Esse poderio babilônico que está vindo aí também, está bem claro. Está bem aos olhos de todos nós que conhecemos a palavra de Deus, está marcado bem claro que para a gente reconhecer que é um espírito babilônico. Ficará bem claro que aos olhos de todo, a atenção da grande prostituta no período do anticristo. No período do anticristo, todo mundo vai conhecer. Mas tem muitas pessoas que parece que estão cegos, o inimigo parece que tem cegado as pessoas, não tem visto o poderio dessa grande Babilônia, desse poder da manifestação, uma manifestação, não domínio, tá? Essa manifestação do anticristo. Parece que as pessoas não estão atentas para isso. Vão despertar, igreja, porque tudo que você vê acontecendo no nosso país, fora do nosso país, já é uma preparação aí do anticristo, os sinais do domínio do anticristo.
tá? Não vai ter data marcada do arrebatamento da igreja, mas os sinais seguirão os que crê. E os sinais estão aí, as pessoas perdendo a liberdade. Tem país aí que não tem liberdade mais para pregar esse evangelho, tá? Visão geral da primeira parte, o espírito babilônico representa uma cultura que é completamente contra Deus. Tudo que você vê contra Deus é o espírito babilônico, irmão, que está representando essa cultura. E nos últimos tempos, essa cultura está terrível, né? Representando cada vez mais o espírito babilônico, a besta, né? O anticristo, falso profeta. Já teve falso profeta no passado? Teve, mas o falso profeta no domínio do anticristo aí, o religioso, né, mostrando a religião perfeita, que é muito fácil. Não, nesse mundo teremos aflição. Não aceita Jesus achando que a sua vida vai mudar, que você vai enricar, que vai ser paz na sua vida, não. A paz só teremos no arrebatamento da igreja morando com Cristo Jesus no céu. Segundo ponto da nossa lição, o espírito da Babilônia. No sistema religioso, olha, o espírito da Babilônia no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam conduzidas pela prostituição espiritual. A prostituição espiritual. Apocalipse 17, versículo 2. Nesse sentido, o culto ao ego torna-se humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleitos. 2 Timóteo 3, 2, 4. O homem sendo amante de si mesmo, dos deleitos, dos prazeres dessa vida, tá? No sistema religioso. Qual é a briga nos últimos tempos? Quem é o melhor pregador? Quem é o melhor ensinador? Quem é o melhor cantor? A guerra nossa é contra a carne, contra a astúcia cilada do diabo, contra o inimigo da nossa alma. E as pessoas estão tendo uma briga, quem ensina certo, que o outro está errado. Na internet está aí as brigas dos grandes pregadores de renomes, querendo um criticar o outro. Eu quero pedir, carecidamente, vamos parar com isso. Vamos unir a nossa fé, mas vamos parar de criticar a pregação do outro, que o outro fala bem, que o outro não fala bem. Vamos pregar o amor de Cristo, vamos pregar salvação, porque aqui, ó, o sistema religioso está vindo o espírito babilônico sobre ele, dominando. O inimigo colocou nos últimos tempos pessoas criticando uns aos outros, perdendo a moral, porque você está brigando entre o outro, que moral tem para falar do evangelho para o ímpio. Vejamos a maldade no sistema religioso dessas épocas. Aumenta o culto do ego, irmãos. Timóteo, eu falei, né, 2 Timóteo 3, 2, 4. Argumento de liberdade aumentará a devassidão moral, com toda a liberdade, fazer o que quiser. A Bíblia não fala isso não, nós temos que estar no centro da vontade de Cristo. Aumentará o ecumenismo, ameaçando a genuína fé, avançando cada vez mais a pregação, uma pregação ameaçando a fé, pregando que a pessoa pode fazer o que quiser, pode ficar à vontade. Nós precisamos ter mudança de vida. O relativismo democrático, rejeitando os valores bíblicos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, tem aumentado as pessoas democráticas, rejeitando os valores da palavra de Deus, rejeitando o ensinamento doutrinário da Bíblia. Eu não estou falando doutrinário de uso e costume, mas as pessoas rejeitando o ensinamento da palavra de Deus. Assim tudo passa a ser permitido. Olhamos que tudo passa a ser permitido, tá tranquilo, e desconstruindo a verdade. A consequência disso é uma igreja verdadeira, brutalmente perseguida. A igreja futuramente vai ser verdadeiramente perseguida. Por quê? Os próprios ensinadores, com o espírito maligno de Babilônia, desconstruindo aquilo que era construído antes. Tudo que era pregado antes que é pecado, hoje não é pecado mais. Eu posso aceitar Jesus, mas parece que como eu pudesse continuar do jeito que eu era no mundo. Não, a Bíblia fala que nós temos que ser diferente do mundo em toda maneira de viver. Eu preciso ser diferente. Se eu não estiver sendo diferente do mundo, o espírito babilônico está em mim. Eu não posso viver na velha prática do pecado. Eu preciso viver agora numa vida na contramão da Babilônia, na contramão. Nós precisamos se posicionar. Os crentes, nós estamos vivendo uma época que os crentes precisam se posicionar. Os crentes estão querendo se esconder. Os crentes estão com medo de falar a verdade. Estão vivendo uma época que as pessoas estão inseguras. Por quê? Está querendo agradar o homem. As pessoas estão mais preocupadas em agradar o homem do que agradar a Deus. O povo está mais preocupado em agradar o homem do que viver de acordo com a palavra. Eu preciso viver de acordo com a palavra. Continuando aqui nesse primeiro tópico do segundo ponto, a humanidade cada vez mais desejando
reinterpretar a Bíblia. Olha que perigo, irmãos. As pessoas ficam querendo reinterpretar a Bíblia. A Bíblia já é interpretada pelo Espírito Santo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não preciso querer ficar inventando moda. Tem que ter cuidado com isso. Aumentará também o secretismo, ou a mistura do sagrado com os profanos. O secretismo está vindo se misturando no meio da igreja, no meio do salvo. Você olha para um lado, olha para o outro, você já não sabe mais representa Cristo ou quem representa a Babilônia, porque está uma mistura. E nós vemos essa mistura no passado e não deu certo. Não deu certo. Ou é crente ou não é. Precisa se posicionar no que Deus chamou. E as pessoas estão deixando o espírito babilônico entrar no meio do povo. Precisa separar o sagrado do profano. E as pessoas estão se contaminando cada dia. Ah, mas minha vida cuido eu. Sim, cada um cuida da sua vida. Nós temos livre-arbítrio. Mas para morar no céu, tem que ser diferente. Se eu tiver contaminado com a Babilônia, você pode até viver aonde está a Babilônia, mas você não pode se contaminar. Eu não vejo Daniel se contaminando com a Babilônia. Eu vejo se posicionando. Eu não vejo José se contaminando com o Egito, eu vejo se posicionando. E aí as pessoas, está tudo light, está tudo bem. Jesus está voltando. É o sinal, Jesus está voltando. Os que desejam servir a Deus serão brutalmente perseguidos. Os que desejar servir a Deus vai ser brutalmente perseguido. E essa perseguição está aí. Nós, no nosso país, no Brasil, nós temos plena liberdade, mas tem país aí fora, 62 países na janela 10/40, que não pode, proibido. Nesse tempo não será apenas um sistema que não crerá em Deus, mas todo o sistema lutando contra Deus. Esse sistema do babilônico vai ser um sistema que vai lutar contra Deus mesmo. Ele não vai simplesmente não crer em Deus. Porque nós vivemos uma época que tem pessoas que não creem em Deus. Ah, eu não creio em Deus não, e tal, não creio nesse negócio e tal. Mas só que nós vamos viver uma época que o sistema vai lutar contra Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses 2:4. O sistema político e cultural, irmãos. O sistema político e cultural do segundo tópico. Vejamos sinais de influência do espírito babilônico no sistema político e cultural. Já está acontecendo isso aí, no sistema político e cultural. Tá demais. A inversão de valores da apologia aos abortos, a ideologia de gêneros, legalização das drogas, a normalização da prostituição, Isaías 5:20. Essa liberdade, essa influência política e cultural no sistema de apologia, de liberdade, que eu faço o que eu quero com o meu corpo, sim, pode fazer o que quer com o corpo, mas na vida eterna, se não se arrepender dos seus maus caminhos, se não entrar de acordo com a palavra, se não enquadrar na palavra de Deus, no dia do julgamento final, encontrará lá com o Senhor face a face, e ele vai estar lá com o livro na mão. Quem está embriagado pelo vinho da grande prostituta acusa de ser o fundamentalista. Todos discordam dessas pautas que eles desejam reconhecer mediante as leis. Ampliações e aplicações de lei contra a palavra de Deus. Estou embriagado com vinho, está vivendo no mundo de enganação. Está embriagado pela luxúria, pelos desejos carnais, pela apresentação de bonança, de riqueza, de todas as coisas boas, dos bens prazeres da carne. E as pessoas vai perdendo a fé, vai negociando, estão vivendo uma época que as pessoas apresentar para a sociedade aquilo que não tem nem condições. Eu preciso apresentar para a sociedade que eu tenho Cristo em minha vida. Eu preciso mostrar... eu não preciso mostrar nada para ninguém. Eu preciso testemunhar. Minha vida tem que ser um testemunho que eu não estou contaminado com a Babilônia. O sistema deseja censurar aqueles que defendem os valores bíblicos. Né? Censurar, já acontece isso. As grandes mídias estão censurando os valores bíblicos. As grandes mídias estão censurando a verdade de Deus. Né? Está sendo criticado. Está sendo desprezado, já te chama até de crentim, desvalorizando os valores que nós temos de cristão, de defender a nossa fé. Nós precisamos, irmão, cada dia mais firme para defender a nossa fé, em nome de Jesus. Infelizmente, os ingênuos estão sendo iludidos pela ideia da politicamente correto.
estão aceitando a nova cultura anticristo. Hoje estão vivendo a época, né? E estão enganando muitas pessoas e é uma nova cultura anticristão. Os politicamente corretos, né? Precisamos ter muito cuidado porque Jesus está voltando e o espírito da Babilônia está dominando cada dia mais sobre o mundo. Terceiro tópico do segundo ponto, no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria. É o espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo suborna o cidadão por avareza no dinheiro e o poder. Quer mostrar o quê? O sistema político babilônico, o sistema anticristo, o espírito babilônico, ele quer mostrar o poderio da avareza ao dinheiro, das luxúrias. O líder do sistema babilônico enriquecerão por meio do monopólio comercial e embriagarão as massas do vinho, do consumismo, do materialismo e dos prazeres ilícitos. Então precisamos ter muito cuidado com a avareza, com os bens prazeres ilícitos dessa carne. As pessoas estão cada vez querendo se enricar a qualquer preço, a qualquer custo, levando vantagem. Estão vivendo uma época que as pessoas querem levar vantagem em cima do outro. Pela influência da ganância, as pessoas desejam tirar proveito de tudo e de todo, a fim de levar vantagem sempre, não se importando com os próximos. As pessoas não estão preocupadas com quem vai comer amanhã, vai ter o almoço amanhã. As pessoas querem levar vantagem em cima do outro. Isso é o espírito da ganância, isso é o espírito de ter proveito, de levar vantagem em cima do outro. Provérbios capítulo 16, versículo 29 e Miqueias capítulo 3, versículo 11. O amor ao dinheiro aumentará. 1 Timóteo capítulo 6, 9 e 10. O amor ao dinheiro, perdendo o amor a Deus, perdendo o amor ao próximo e amando mais as coisas de que o Criador, amando mais a criatura de que o Criador. Crescerá a justiça social, crescerá a injustiça social. E a injustiça social está aí no mundo, cada dia mais crescendo. É coisa que nós estamos vendo dia a dia. Visão geral da segunda parte. O espírito da Babilônia se revela no sistema religioso e político e cultural econômico. Então o espírito da Babilônia vai revelar no sistema religioso também, no meio político e cultural e econômico. Glória a Deus. Terceiro ponto da nossa lição, vai falar da posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Glória a Deus. A igreja precisa se posicionar e a igreja está deixando de se posicionar perante o espírito babilônico. A igreja preciso se posicionar. Não negociar sua ortodoxia bíblica. Ortodoxia quer dizer firmeza na palavra, na sua fé. Não podemos negociar a palavra e a nossa fé. A palavra ortodoxia vem do grego, ortogos, que significa correto, e da expressão doca, do verbo com o sentido de crer, na junção de termos, do termo traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a sua suprema e questionável. Então a Bíblia, irmãos, é inquestionável. É a nossa regra de fé, é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé. O cristão ortodoxo tem a Bíblia como a única regra de fé, é infalível, inquestionável, imutável. Mateus 25, versículo 35, 2 Timóteo 3,16. Nesses últimos horas, o cristão precisa amar a palavra de Deus, estudar de forma sistemática a doutrinária para resistir às forças ao contrário à obra de Deus. Nós precisamos, nos últimos dias, nos atentar mais para a leitura da palavra, estudar mesmo a Bíblia. Precisamos estudar, não só ler, estudar a palavra, porque nos últimos dias, nessas últimas horas, o cristão precisa amar essa palavra de Deus, que é na palavra que nós vamos identificar aquilo que é ao contrário à Bíblia, para nada nos confundir a nossa mente, que a intenção do mundo babilônico é confundir a mente dos cristãos. E nos últimos dias, presenciamos o inimigo confundindo a mente de muitas pessoas, seja praticante da Bíblia, e não apenas ouvinte, seja praticante da Bíblia e não somente ouvinte. Segundo tópico, nosso terceiro ponto,
formar o caráter de Cristo. Para adquirir um caráter de Cristo, é necessário aceitar o senhorio de Cristo, receber o Espírito Santo, seu fruto, e se envolver com a prática que agrada ao Espírito Santo. Segundo tópico do nosso terceiro ponto, formar o caráter de Cristo. Para adquirir um caráter de Cristo, é necessário aceitar o senhorio de Cristo, receber o Espírito Santo no seu fruto, e envolver com as práticas que agradam ao Espírito Santo. Então nós precisamos, irmãos, o crente precisa adquirir o caráter de Cristo. E o que as pessoas estão querendo? Adquirir o caráter de qualquer outra coisa parece, mas adquirir o caráter de Cristo, poucas pessoas estão querendo. É necessário, irmãos, aceitar o senhorio de Cristo, obedecer a palavra. Não só ter Ele como meu Salvador, mas ter Ele como meu Senhor. Quando fala meu Salvador, Ele é meu Salvador, mas quando tem Jesus como nosso Senhor, é obediência. Precisamos obedecer a palavra do Senhor Jesus. Receber Ele com o nosso Cristo, o Espírito Santo, né? E o seu fruto, e se envolver com a prática que agrada ao Espírito Santo. Precisamos ter cuidado para não agradar o mundo, não agradar o homem, mas precisamos agradar o Senhor Espírito Santo, ter o caráter de Cristo em nossa vida. Quando alguém olhar para mim e ver que eu tenho o caráter de Cristo, quando o mundo babilônico olhar para mim e ver que eu tenho uma vida diferente do mundo estão vivendo, eu viver numa prática de Cristo, praticar o que Cristo praticou, e as pessoas estão vivendo uma época que é praticar o que a Babilônia está praticando. Estão se aceitando a pregação da Babilônia. A Babilônia está entrando no meio da sociedade religiosa, no meio do cristianismo, e as pessoas não estão se acordando para ver. Vão acordar por esse espírito babilônico, não se contaminar a nossa vida, a nossa igreja, o nosso povo. Parte C dessa parte aqui fala assim: com interesse do cristão, a dedicação dos líderes da igreja, é possível resistir o espírito da Babilônia. Para nós resistir o espírito da Babilônia, irmãos, precisa ter uma dedicação dos líderes da igreja em mostrar o espetáculo, mostrar a estratégia do espírito da Babilônia que está começando a influenciar o povo cristão. A afluência babilônica está querendo cada vez mais entrar no meio da igreja. Que o espírito babilônico não quer chamar a atenção das pessoas que já estão envolvidas, quer chamar a atenção de quem não está envolvido e mostrar que é politicamente correto, né? Cuidado com esse politicamente correto. Terceiro tópico da nossa lição, no terceiro ponto, vai falar aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Você que tem dúvida, achando que às vezes a igreja vai passar na grande tribulação, confere lá 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e o capítulo 4, versículo 13 e 18. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos na apostasia, na inversão de valor, na perseguição. Aí eu faço uma pergunta para nós. Você já tem observado que a apostasia, a inversão de valor, está predominando já o mundo? Isso já é um grande sinal do arrebatamento da igreja, uma grande preparação para o império do anticristo, tá? O império do anticristo. A dispensação da graça, irmão, terminará com a volta de Cristo antes da grande tribulação. Os sinais que precedem a volta de Cristo já estão em grande evidência, tais como apostasia, inversão de valores, perseguição, guerra, fome, peste, terremoto. Todos esses sinais você encontra lá em Mateus capítulo 24, versículo 15, versículo 5, versículo 12, 24, 1 Timóteo 4, 1 e 2 Timóteo 4, 3. Os cristãos que são exortados e amarem a vinda de Jesus, consagrando a sua vida para o retorno do Senhor. Então a igreja precisa estar preparada para a volta do Senhor. A igreja não precisa estar preparada para esperar o anticristo. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento da igreja. Então parece que tem pessoas mais preocupadas com a besta, com o domínio da besta, com o dragão, com o anticristo, com o falso profeta. Quero dizer para nós que nós precisamos estar preocupados como está o meu caráter, como está a minha vida com Deus.
Então, se eu preocupar com a minha vida com Cristo, a minha salvação em Cristo Jesus, eu estarei preocupado com o arrebatamento da igreja, preparado para o arrebatamento, e não estarei preocupado aí o que vai acontecer aí no domínio do anticristo. Eu estarei salvo em Cristo Jesus, não estarei aqui no domínio do anticristo em nome de Jesus. Visão geral desse terceiro ponto: espero da igreja que se mantenha fiel e ortodoxa. A Bíblia desenvolve o caráter de Cristo e cultiva a esperança pela vinda do Senhor Jesus. A conclusão da nossa lição: chegamos a um momento, irmãos, que precisamos nos posicionar. E se realmente somos um cristão ortodoxo, se estamos verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus, diante da influência do espírito da Babilônia, o cristão precisa amar a Bíblia, buscar se relacionar com Deus e ter o caráter de Cristo em prudência, vigilância e santidade. Então nós precisamos estar em Cristo, ter a evidência de Cristo em nossa vida e estar na nossa vida com prudência, vigilância e santidade. Você encontra lá em Provérbios capítulo 8, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, e Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 e Apocalipse 16, 15. Espero que você tenha entendido e compreendido a nossa explicação aqui, o mundo de orgia da Babilônia, tá? O que representa a mulher e as suas, esse ouro, a mulher vestida, né, de escarlate, mulher vestida aí com muito ouro, muito glamour, que é a influência do mundo sobre o mundo babilônico, domínio, né, o domínio da vida de orgia, de desejo da carnalidade, e que nós podemos fugir dos desejos da carnalidade. Que Deus abençoe a todos vocês, esteja uma ótima aula, que Deus abençoe até a próxima aula. Na segunda aula nós vamos abordar um assunto, da deturpação da doutrina da Bíblia do pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Que Deus abençoe a todos vocês, esteja uma ótima aula, dá um joinha aí, dá um like no nosso vídeo aí, tá? Que o Senhor Jesus abençoe a todos em nome de Jesus.